Olá a todos, boa tarde. Vamos então dar início ao nosso encontro do dia de hoje. Antes dos assuntos de hoje, vamos a duas perguntas que nos foram feitas no chat. A primeira pergunta foi feita lá por um colega de Pauini. Perguntou o seguinte: se o servidor tem dois cargos, Estado e município, a esposa tem direito a apenas uma pensão? Não, se ele tem dois cargos, a esposa terá direito a duas pensões, ok? Lembrando aquela situação da acumulação de cargos que a gente falou no serviço público. Se ele tem dois cargos no serviço público, os cargos podem ser acumulados, por exemplo, ele é professor do Estado e do município, serão geradas, sim, se ele vier a falecer, o marido ou a mulher, não importa, né? O dependente, o cônjuge, terá direito a duas pensões. Uma pensão pelo Estado, outra pensão pelo município. Vamos imaginar que no Estado ele seja Amazonprev e no município ele seja regime geral, INSS. Vai ter uma aposentadoria pelo Amazonprev e uma segunda aposentadoria pelo INSS. E mesmo que não seja INSS, vamos imaginar que no Estado ele seja Amazonprev e a pergunta é lá de Pauini. Eu não sei dizer se Pauini tem regime próprio de previdência. Mas vamos supor que exista um regime próprio de previdência em Pauini. E aí esse cidadão, esse segurado, ele era professor do Estado e do município de Pauini. Se ele vier a falecer, a esposa terá direito a uma pensão pelo Amazonprev e uma segunda pensão pelo regime próprio de previdência de Pauini. As pensões podem ser acumuladas, não há nenhuma restrição à acumulação de pensões, tá? Por regimes próprios de previdência. Essa era uma das coisas que essa reforma da Previdência que não passou, de início queriam impedir, né, de acumular. Mas a reforma não passou, não foi aprovada, portanto, sem nenhum problema, tá? Vai ter uma pensão por um regime e por outro. A segunda pergunta veio já de Apuí. Foi perguntado o seguinte: testemunhas podem ser comprovantes de união estável? Bem, neste caso, nós temos que fazer uma diferenciação entre o regime geral de previdência social, que é o INSS, e aí eu vou falar do Amazonprev, que é o que abrange a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, certamente. No caso do INSS, tá? A união estável, ela tem que ser comprovada com, no mínimo, 3 documentos. Se forem apresentados 3 documentos, tudo bem. Agora, se não tiver nenhum documento que possa comprovar a união, o INSS não aceita testemunha. A testemunha só vai ser possível se a pessoa tiver pelo menos um documento que possa comprovar a união estável. Tem que ter pelo menos um. Se ela tiver um único documento que possa comprovar a união estável, essa pessoa pode pedir no INSS uma coisa chamada justificação administrativa. O que é essa justificação administrativa? É justamente o momento que ela vai ter que apresentar 3 testemunhas, aí precisa no mínimo 3 testemunhas, que vão aí essas testemunhas serão ouvidas, vão prestar uma declaração, um depoimento, onde elas irão declarar lá que conheciam aquelas pessoas, o casal, que podem atestar que eles tinham uma vida em comum. Então, olha só, INSS precisa ter pelo menos um documento, uma prova, tendo pelo menos um, pode apresentar, aí são 3 testemunhas, fazendo o que a gente chama de justificação administrativa. No Amazonprev, o Amazonprev também exige um mínimo de 3 documentos para comprovar união estável. Se você apresenta os 3 documentos e eles são suficientes, principalmente porque o Amazonprev verifica muito que esses documentos
têm que ser próximos ao óbito, tá? Imagina que você apresenta um documento emitido há 20 anos atrás, um segundo documento emitido há 15 anos atrás e um terceiro documento emitido há 10 anos atrás. Mas a pessoa morreu hoje. Como é que eu provo que 10 anos depois continuavam vivendo juntos? Podem ter se separado, né? Então, assim, o que o Amazon Prev faz? Se houver pelo menos 2, aí o Amazon Prev ele exige, se houver os 3, ele achar que os 3 são, principalmente se forem documentos recentes, tudo bem, ele não vai fazer, ele se contenta só com os 3. Se só tiver 2 documentos, no mínimo 2, o que o Amazon Prev faz? Ele programa, de alguma forma, uma visita familiar. Ele vai à residência da pessoa fazer uma visita para conversar com a pessoa, com os membros da casa, eventualmente se tiver que falar com algum vizinho, enfim. Mas aí ele vai fazer essa visita, ou seja, não é testemunha. O INSS, a testemunha vai no INSS prestar o depoimento. No Amazon Prev, até porque tem um número menor de segurados, eles têm condições de fazer essa visita domiciliar. Então, se houver pelo menos 2 documentos, tá? 2 documentos de prova que possam comprovar a união estável, o Amazon Prev vai providenciar uma visita domiciliar para confirmar essa união estável e aí sim reconhecer o direito ao benefício. Uma coisa que eu acho interessante comentar também, que eu não falei ontem, sobre essa questão da pensão, é assim. O INSS ele tem 30 milhões de segurados. O número de segurados do INSS é muito maior do que, por exemplo, do Amazon Prev. E o INSS, imagina você ter todo esse montante de pessoas. Aqui no estado do Amazonas nós temos aí em torno de 250 mil contribuintes e temos 180, 200 servidores. É impossível você ficar fazendo coisas individuais. Então, o INSS ele não vai fazer visita domiciliar, ele não tem como fazer uma prospecção mais aprofundada da situação. Então, a pessoa chega com documento, o INSS vai analisar basicamente a documentação. Já o Amazon Prev, ele tem condições de fazer um trabalho mais individualizado, porque tem menos segurados, dá para fazer um trabalho mais aprofundado. O que eu quero dizer com isso? O Amazon Prev ele exige, na hora de conceder uma pensão, mesmo sendo casados no cartório civil, tá? Ele exige, por exemplo, que seja apresentada uma prova de mesmo domicílio, para mostrar que a pessoa que faleceu e esse cônjuge que está vindo requerer o benefício continuavam morando juntos no óbito. Ele pede uma prova do mesmo domicílio próxima ao óbito. Se a pessoa apresenta uma prova de mesmo domicílio perto do óbito, ele aceita, não vai fazer nada mais. Ele vai aceitar só a certidão de casamento do civil e essa prova. Agora, se você não consegue apresentar uma prova de que estavam morando juntos, mesmo sendo casados no civil, o Amazon Prev vai fazer uma pesquisa mais individualizada. Se for o caso, ele vai até procurar, fazer visita domiciliar, pedir mais informações para verificar o seguinte: as pessoas eram casadas no civil, não se separaram, mas já estavam separadas de fato. Às vezes há anos sem morar juntos. Não se separaram. O Amazon Prev, se ele identificar que houve essa separação de fato, mesmo que não tenha havido de direito, ele não vai conceder a pensão para o companheiro ou para o cônjuge. O INSS também faria isso, se a pessoa, como eu disse, se a pessoa chegou lá no INSS com a certidão de casamento no civil, se por alguma forma o INSS conseguir identificar que, na verdade, aquela pessoa há anos já não vivia mais com aquele que faleceu, não tinha mais nenhuma relação de dependência econômica, o INSS também não vai reconhecer a pensão. A diferença é que o INSS não vai fazer um trabalho de pesquisa individualizada. O INSS não vai exigir que você apresente uma prova de que está de mesmo domicílio ali, porque se você não apresentar,
eu não tenho como ir fazer uma visita na sua casa, não tenho como deslocar servidores para fazer isso. Então, o INSS não faz por absoluta falta de condições estruturais para fazer isso. Já o Amazonprev tem um público melhor, o Amazonprev pode solicitar nos municípios que os órgãos façam, enfim. O Amazonprev, então, no caso da pensão, mesmo sendo casamento no cartório, casamento civil, se a pessoa não puder provar mesmo a residência, mesmo o endereço, com aquele que faleceu próximo ao óbito, o Amazonprev vai fazer um trabalho de pesquisa, pode até mandar um servidor ir lá fazer uma visita na casa da pessoa, procurar ter uma confirmação de que aquele casamento ainda existia de fato, realmente, tá? E aí, se ele comprovar que já tinha havido uma separação de fato, embora não tenha havido de direito, havendo uma separação de fato, não haveria aí mais a dependência econômica, portanto, ele não reconheceria o direito ao benefício, ok? Bem, dito isso, nós vamos hoje, então, começar, como eu disse para vocês, a falar do regime geral de previdência social do INSS, ok? Bem, começamos a falar quem são as pessoas que contribuem para o INSS, tá? Quem são os segurados do INSS. Na verdade, assim, todo trabalhador, todas as pessoas que trabalham no Brasil podem se vincular ao INSS. Tá? Então, os empregados, os autônomos, os avulsos, os empresários, os domésticos, todos os trabalhadores poderiam se vincular ao INSS e também os servidores públicos. Acontece que os servidores públicos, que a gente já tem estudado aqui, aqueles efetivos, aqueles amparados pela legislação, podem ter regime próprio de previdência social. Então, vamos falar quem são os servidores públicos que contribuem para o INSS como empregados, tá? A gente não vai falar aqui de autônomo, de trabalhador avulso, de doméstico, porque o nosso público aqui são servidores públicos, portanto, servidor público sempre é considerado um empregado do regime geral. Então, quem são os servidores públicos que pagam INSS? São segurados empregados. Então, são segurados empregados o servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, incluídas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, vejam bem, detentores de cargo comissionado, mas olha a palavrinha que está aí, exclusivamente. Por que eu estou chamando a atenção para essa palavra? Exclusivamente significa assim, aquela pessoa que tem um cargo comissionado, ele entrou no serviço público única e exclusivamente através deste cargo comissionado. Antes de ter o cargo comissionado, ele não era servidor público, ele não estava trabalhando no serviço público. Então, ele é exclusivamente cargo comissionado. Nesse caso, esse servidor público, ele deve contribuir para o INSS. Agora, por exemplo, eu sou um servidor público, tá? Trabalho na SEDUC, sou lá da SEDUC. E vou agora, dentro lá do meu setor, assumir uma função. Vou ter um cargo comissionado, vou ser chefe do meu setor. Mas antes de ter esse cargo comissionado, eu já era servidor público e já estava pagando a Amazonprev. Então, mesmo tendo um cargo comissionado, eu continuo pagando a Amazonprev. Vamos imaginar uma outra situação. Eu sou servidor público do estado do Amazonas, tá? Estou pagando a Amazonprev. Vamos imaginar que eu sou professor, tá? Eu estou pagando a Amazonprev. Agora, eu recebo um convite para ser, por exemplo, o secretário de Educação do município de Coari. Vou citar o exemplo de Iranduba. Iranduba não tem regime próprio de previdência. Então, eu fui convidado para assumir o cargo de secretário de Educação de Iranduba. Tá? Sou servidor público do estado do Amazonas, sou professor e pago a Amazonprev.
vou assumir o cargo comissionado de secretário municipal de educação em Iranduba. Eu não vou pagar INSS como secretário municipal por esse cargo comissionado. Por quê? Porque antes de exercer esse cargo comissionado, eu já era servidor público e já tinha um regime próprio. Então, se o meu regime próprio era a Amazonprev, durante o período que eu for secretário municipal de Iranduba, eu devo continuar pagando a Amazonprev. Então, o que vai acontecer? Lá na Secretaria Municipal de Iranduba ou a Prefeitura Municipal de Iranduba, quando for pagar o meu salário, vai descontar a Previdência de mim, vai descontar o quê? A Amazonprev e mandar esse dinheiro para o Amazonprev. Não pode ser para o INSS. Aí, a Prefeitura de Iranduba, a Secretaria Municipal de Iranduba vai ter que entrar em contato com o Amazonprev para saber, Amazonprev, como é que eu vou mandar esse dinheiro para você? Tem que fazer essa verificação. Então, assim, quando a gente diz que aquela pessoa que ocupa cargo comissionado paga INSS, é aquela pessoa que unicamente, exclusivamente ocupa cargo comissionado. Ou seja, não era servidor público antes, tá? Ele, antes de assumir o cargo comissionado, ele ou não pagava previdência nenhuma ou já pagava INSS. Aí ele continua pagando o INSS, tá? Da mesma forma, tem um médico. Esse médico lá, por exemplo, de Itacoatiara. Itacoatiara tem um regime próprio de previdência social. Aí tem um médico lá que ele é médico do Estado, ok? Ele é médico da Secretaria de Saúde do Estado. Estava pagando o Amazonprev. Agora esse médico é convidado para assumir o cargo de secretário municipal de saúde de Itacoatiara. Enquanto ele for secretário de saúde de Itacoatiara, para onde que ele vai pagar? Ele vai pagar a previdência para o Amazonprev. Aí esse médico ele não era do Amazonprev, ele era um servidor federal. Tá? Por exemplo, vamos pensar lá em Itacoatiara. Vamos imaginar que um servidor do INSS lá de Itacoatiara, que é servidor público federal, e paga o regime de previdência do servidor federal. E esse servidor lá do INSS de Itacoatiara é convidado, por exemplo, a assumir o cargo comissionado de subsecretário de Finanças de Itacoatiara. É um cargo comissionado. Mas antes de ter esse cargo comissionado, esse servidor do INSS não pagava o sistema de previdência do servidor federal, então, enquanto ele for subsecretário de Finanças de Itacoatiara, ele tem que pagar a previdência do servidor federal. Não é para pagar o INSS. Então, o servidor comissionado, exclusivamente comissionado, paga INSS. O servidor que é comissionado, mas antes de ser comissionado, ele já era servidor público, já estava pagando um regime próprio de previdência, esse servidor não vai pagar INSS. Ele continua pagando o regime de previdência que ele já estava vinculado antes, tá? Vamos ao segundo tipo de pessoa que pode pagar o INSS. É o servidor do Estado, do Distrito Federal ou do município que tenha cargo efetivo. O que é cargo efetivo, gente? Aquele servidor que passou em concurso público. Mas, enfim, aquele servidor público que não está amparado por regime próprio. Então, por exemplo, vou citar novamente Iranduba. Iranduba não tem regime próprio de previdência, pelo menos eu desconheço que tenha. Então, Iranduba não tem regime próprio. Mas para ser funcionário da Prefeitura Municipal de Iranduba, tem que fazer concurso público. Então, você faz um concurso para ser funcionário público de Iranduba. Mas Iranduba não tem regime próprio. Então, o servidor concursado de Iranduba vai pagar o quê? INSS. Ah, ele não poderia pagar a Amazonprev? Não. Ele pode escolher outro sistema de previdência? Não. Ele vai ter que pagar INSS. Então, os municípios que não possuem regime próprio de previdência, esses servidores obrigatoriamente vão ter que pagar INSS, ok? Terceira pessoa que pode pagar INSS.
o servidor contratado por tempo determinado. Tá? Então, assim, aquele servidor que foi contratado por prazo determinado, temporário, ele só pode pagar INSS. Essa é uma discussão grande que existe, porque muitas vezes o Estado tem muito isso, e alguns municípios têm isso, de pegar servidores que foram contratados por prazo determinado e vincular esses servidores a regime próprio de previdência social. Isso não pode. Servidor que foi contratado por tempo determinado tem que pagar INSS. Tudo bem? Quarto tipo de servidor que deve pagar INSS. Aqueles servidores ocupantes de emprego público. Eles não são, por exemplo, o que eu posso dar um exemplo de emprego público, o Detran. Os funcionários do Detran eles têm um emprego público, mas eles não pagam a Amazonprev. Eles pagam o regime geral de previdência social, que é o INSS. Tá? Então, empregos públicos pagam INSS. Também devem pagar INSS, gente, os ocupantes de mandato eletivo. O mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então, vejam bem, o prefeito, eu não conheço, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, o prefeito municipal de Tefé, tá? Ele é prefeito, ele vai ter que pagar previdência. Ele paga algum tipo de previdência social, ok? O que esse prefeito era, o que essa pessoa era antes de ser prefeito? Antes de ser prefeito, ele era um empresário, ou ele tinha um emprego e pagava INSS. Se antes de ser prefeito ele pagava INSS, ele vai continuar pagando INSS enquanto prefeito. Tá? Porque ele continua vinculado ao regime anterior. Olha, não, ele era, antes de ser prefeito de Tefé, ele era um servidor do município de Manaus. Tá? Ele era um servidor do município de Manaus e aí pagava o sistema de previdência de Manaus, que é o Manausprev. Ora, se antes de ser prefeito de Tefé ele pagava o Manausprev, ele vai continuar pagando o Manausprev durante o tempo que ele for prefeito. Então, assim, os cargos eletivos, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, todos são cargos eletivos. Então, essas pessoas que ocupam esses cargos, vai ter que se verificar isso. Qual era o regime de previdência que você tinha antes de ocupar o cargo eletivo? Se antes de ter o cargo eletivo você contribuía para o INSS, você continua contribuindo para o INSS. Se antes de ocupar o cargo eletivo você pagava algum outro sistema de previdência, você vai continuar contribuindo para o regime de previdência que você tinha antes de ocupar o cargo eletivo. Aí, há uma situação que a gente tem que falar especificamente do vereador, ok? O que acontece, gente? A nossa Constituição diz que deputado estadual ou federal, prefeito, governador, senador, presidente da República, você não pode ganhar, ao mesmo tempo, o salário de deputado e o salário de funcionário público. Não pode ter os dois salários, tá? Então, eu era, por exemplo, lá no caso temos em Quari, por exemplo, eu sei que em Quari, talvez temos pessoas nos ouvindo de Quari, lá em Quari nós temos um funcionário do INSS que eu acredito que ainda seja, mas ele era vereador, ok? Então, como vereador, ele pode continuar trabalhando no INSS
e sendo vereador ao mesmo tempo. Vai ganhar o salário de vereador e vai ganhar o salário de funcionário do INSS. Ele pode receber os dois. Mas, por exemplo, se esse colega que é vereador lá em Coari, por exemplo, fosse candidato a deputado estadual e fosse eleito. Aí agora ele é deputado estadual e funcionário do INSS. Ele não vai poder continuar trabalhando no INSS. Ele vai ter que sair do cargo de funcionário do INSS e vai ser só deputado estadual. Ele não vai poder receber os dois salários. Ele não pode exercer de forma conjunta. Aí é aquela história. Como ele é deputado estadual agora, ele antes não pagava o sistema de previdência do servidor federal, enquanto deputado ele vai pagar o sistema de previdência do servidor federal. No entanto, o que esse colega hoje é vereador. O vereador, ele pode ser vereador e continuar trabalhando, por exemplo, no INSS, vai ganhar os dois salários. Então, o que vai acontecer quando o vereador, se ele tem essa situação, ele ganha dos dois lados, enquanto vereador, ele vai pagar INSS obrigatoriamente. Então, como funcionário, por exemplo, do INSS, ele vai pagar o sistema de previdência do servidor federal. E como vereador de Coari, ele vai pagar obrigatoriamente o INSS. O vereador é o único cargo, é o único mandato eletivo que eu posso exercer o mandato e, ao mesmo tempo, continuar sendo funcionário público. Se não houver incompatibilidade de horário, ou seja, é por isso que é muito comum a gente ver aí nos nossos municípios que as reuniões das câmaras municipais ocorram à noite. Porque como as reuniões ocorrem à noite, não há conflito de horário. Por exemplo, aqui em Manaus, o vereador aqui de Manaus, as reuniões da Câmara Municipal de Manaus são de manhã e de tarde. Então, alguém que é funcionário público aqui em Manaus virar vereador, não vai poder continuar trabalhando nos dois, porque está conflito de horário. Agora, se a Câmara reúne à noite, onde não há, então, conflitos de horário, ele pode trabalhar no INSS ou qualquer órgão público de manhã e à noite, nas reuniões da Câmara, exercer o mandato, ele vai receber dos dois lados. Enquanto vereador, ele vai pagar exclusivamente o INSS. Se ele não pode acumular, ele vai ser só vereador, aí vai para aquela regrinha. Ele só está recebendo o salário de vereador para que sistema de previdência ele vai pagar? Para o sistema de previdência que ele pagava antes de ser vereador. Se era INSS, paga INSS. Se era Amazonprev, paga Amazonprev. Se era vinculado ao sistema próprio de previdência de Coari, paga o sistema próprio de previdência de Coari. Tudo bem? Ok? Então, essas são as pessoas que pagam INSS, regime geral, os servidores públicos que vão pagar o INSS no regime geral. Bem, e quanto que se paga para o INSS? Nós estudamos aqui que o servidor que tem regime próprio paga uma taxa única de 11%. Não importa o salário que ele ganhe. Se ele ganha R$1.000, ele paga 11% de R$1.000, ele paga R$110. Se ele ganha R$10.000, ele paga 11% de R$10.000 e vai pagar R$1.100 por mês. Se ele ganha R$5.000, 11% de R$5.000. Não importa. Quem paga regime próprio só tem uma taxa de contribuição que é de 11%. No caso das pessoas que pagam INSS, existem 3 taxas de contribuição: 8%, 9% ou 11%, vai depender do salário da pessoa. Então, olha só, hoje, estamos falando do ano de 2018. O servidor público que ganha até 1.600, não só o servidor público, como qualquer contribuinte do INSS, que ganha até R$ 1.693,72, paga 8% de INSS sobre o seu salário. Se você ganha de R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90, a sua alíquota de contribuição é de 9%. E quem ganha de R$ 2.823,91 até R$ 5.645,80 paga 11%. Então, as alíquotas de contribuição do INSS são diferenciadas. São 3 alíquotas: 8%, 9% e 11%.
Então, por exemplo, um servidor que tenha regime próprio e ganhe R$1.000, ele desconta 11% de 1.000, vai ser descontado dele R$110. O servidor público que paga INSS e ganha R$1.000, ele desconta 8%, vai ser descontado dele R$80. Os dois têm direito podem ter direito a uma aposentadoria de 1.000, o salário é o mesmo, a alíquota de contribuição é outra. No INSS, a gente já falou isso aqui, eu já comentou sobre isso, mas no INSS nós temos o limite máximo do salário de contribuição, que também é o limite máximo de benefício, que é justamente esse valor de R$ 5.645,80. Se eu aplico a alíquota de 11%, eu vou achar aí uma contribuição de R$ 621,04. Então, o que significa esse limite máximo? Primeiro, no INSS, ninguém se aposenta ganhando mais do que R$ 5.645, se fosse aposentar hoje. Ninguém se aposenta ganhando mais do que R$ 5.645,80. Eu trabalho, pago INSS e eu tenho um salário de R$20.000. Se eu me aposentar hoje, eu vou ganhar quanto? Você vai ganhar, no máximo, R$ 5.645,80. O INSS não paga mais do que isso. Esse é o valor do teto máximo do INSS de benefício. Como é o valor do teto máximo de benefício, também é o valor do teto máximo de contribuição. Então, o máximo que se desconta de uma pessoa que paga INSS é 11% de R$ 5.645,80, que vai dar aí 600 e poucos reais, eu estava no slide anterior, o valor do desconto, R$ 621,04. Então, olha só. Eu sou funcionário público e tenho regime próprio e ganho R$20.000. Vamos botar alguém que tem um salário bem alto. Eu sou servidor público, tenho regime próprio e ganho R$20.000. Então, eu vou descontar 11% de R$20.000. Vai ser descontado de mim R$2.200. Não, eu sou funcionário de uma empresa privada, ou então eu sou um funcionário público e não tenho regime próprio. Mesmo sendo funcionário público, eu não tenho regime próprio e ganho R$20.000 e pago o INSS. Eu não vou descontar 11% de R$20.000. Eu não vou descontar R$2.200 por mês. Eu vou descontar 11% de R$ 5.645,80. Vai ser descontado apenas R$ 621,04. Então, o INSS tem esse limite máximo, tá, gente? Então, a gente vai falar aqui de vários benefícios, mas lembrem, nenhum benefício do INSS, agora em 2018, vai ser maior do que R$ 5.645,80. Esse é o maior valor de benefício que o INSS paga em 2018. Tudo bem? Bem, vamos ver agora, então, quais são os benefícios que o INSS concede. A lista de benefícios que o INSS concede. Temos, primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? E aí depois vamos estudar com detalhes esses benefícios. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa portadora de deficiência. Temos a aposentadoria por idade e temos a aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência. Temos a aposentadoria especial, e aí, nós não vamos falar muito sobre a aposentadoria especial, tá? Porque no serviço público ela quase não existe, muito difícil acontecer. Por quê? O Abasoprev, por exemplo, que a gente tem estudado aqui, o que é que ele chama de aposentadoria especial? Ele chama de especial a aposentadoria do professor. No INSS, a aposentadoria do professor é a aposentadoria do professor. Ela não é aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial para o INSS? A aposentadoria especial é aquela que é devida para as pessoas que trabalham numa atividade que é insalubre, que é prejudicial à saúde. Então, pessoas que exercem atividade expostas
a agentes físicos, químicos ou biológicos que podem ser prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, você trabalha numa atividade que você é exposto a um calor excessivo, não do sol, um calor de uma fonte artificial. O calor do sol, por mais que seja muito quente na nossa região, não dá direito à aposentadoria especial. Mas você trabalha, por exemplo, como alimentador de caldeira. Você tem um calor muito grande. Então, isso é um agente físico, o calor é um agente físico que é prejudicial à saúde. Então, quem trabalha exposto a uma fonte de calor artificial a partir de determinada temperatura, tem uma aposentadoria especial. Quem trabalha, por exemplo, você trabalha na indústria e no teu trabalho você está exposto ao agente químico, por exemplo, cádmio. O cádmio é um agente químico que é prejudicial à saúde. Então, essa pessoa, ela terá direito a uma aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? Aposenta mais cedo. Vai trabalhar menos tempo. Por quê? Porque exerce uma atividade que é perigosa, que é insalubre, que é prejudicial à saúde, portanto, terá direito a uma aposentadoria menor. Essa é a aposentadoria especial. Continuando a lista de benefícios, então, temos também a aposentadoria por invalidez. E aí, eu vou fazer aqui um rápido comparativo, como a gente leu antes. Nós temos no INSS a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência. E eu tenho a aposentadoria por idade para a pessoa portadora de deficiência. E também tenho a aposentadoria por invalidez. Então, veja bem, a pessoa que é portadora de uma deficiência, ela tem uma deficiência, mas ela não é inválida. A invalidez significa o quê? Aquele problema que você tem de saúde físico ou mental, ele invalida, ele incapacita você para qualquer profissão. Então, você terá direito a uma aposentadoria por invalidez. É uma coisa. Já aquela pessoa que possui uma deficiência, ela não é inválida. No entanto, aquela deficiência prejudica ou dificulta um pouco mais o exercício de uma profissão. Então, essa pessoa, ela poderá ter uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade, por ser portadora de deficiência. A diferença vai ser uma redução do tempo de contribuição. Nós vamos estudar com mais detalhes. Mas temos também, então, no caso do INSS, a aposentadoria por invalidez. Observa que nos regimes próprios, nós ainda não temos regulamentação para a aposentadoria de pessoas portadoras de deficiência. Só existe nos regimes próprios, por enquanto, a aposentadoria por invalidez. Já no regime geral, no INSS, você pode ter uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa portadora de deficiência, e não uma aposentadoria por invalidez. Qual é a diferença de uma para outra? A principal diferença é, se você é aposentado por invalidez, obrigatoriamente você tem que parar de trabalhar. Você não pode continuar trabalhando em nenhuma profissão. Já aquela pessoa que se aposenta por ser portador de deficiência, ela pode continuar trabalhando, vai receber a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência e vai continuar recebendo o salário dela se ela continuar trabalhando. Então, essa é uma grande diferença da aposentadoria por invalidez da pessoa portadora de deficiência. Então, o portador de deficiência, ele está trabalhando, está contribuindo, chega o momento dele se aposentar por deficiência, ele vai poder se aposentar com menos tempo de contribuição do que aquela pessoa que não possui deficiência, nós vamos estudar isso, mas ele pode continuar trabalhando. Já se ele se aposentar por invalidez, obrigatoriamente ele vai ter que parar de trabalhar. Ele não pode trabalhar e ser aposentado por invalidez. Vamos estudar com mais calma lá na frente, tá? Temos também, no caso do INSS, o benefício chamado auxílio-doença, nós vamos estudar, né, depois com mais calma que benefício é esse. Temos
o benefício chamado auxílio acidente. Vou fazer um rápido comentário, porque nós não vamos entrar nos detalhes desse benefício no nosso curso, tá? O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é aquele benefício que a pessoa, ela sofreu um acidente qualquer e esse acidente deixou alguma sequela física dessa pessoa. Mas essa sequela, ela não impede que essa pessoa continue trabalhando. Então, essa pessoa, ela pode continuar trabalhando, vai trabalhar de alguma, tá? Se tiver o emprego dela, vai trabalhar. Mas, como ela teve esse acidente, veja bem, ela contribuía para o INSS quando sofreu esse acidente. Sofreu um acidente, esse acidente, vamos imaginar que por conta desse acidente, essa pessoa, sei lá, teve amputação de 2 dedos da mão, é uma sequela. Então, essa pessoa, depois de recuperar a capacidade, enfim, vamos imaginar que isso não impeça ela de continuar trabalhando, mas é uma sequela física que vai causar dificuldades, logicamente, qualquer um de nós que tem a perda de 2 dedos da mão, vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, essa pessoa vai receber um benefício chamado auxílio acidente, e vai receber isso o resto da vida até se aposentar. No dia que aposenta, para de receber. Mas enquanto tiver... Então vai estar trabalhando, vai ter o emprego dela e vai receber o auxílio acidente. Se tiver desempregado, vai continuar recebendo o auxílio acidente, tá? Então o auxílio acidente é um benefício que existe no regime geral do INSS para essas pessoas que eram contribuintes do INSS, sofreram algum tipo de acidente, esse acidente deixou alguma sequela física, isso é avaliado pelo médico do INSS, se ele entender que essa sequela física gera uma dificuldade, ele vai conceder o benefício chamado auxílio acidente. Temos também o salário maternidade. Vou fazer também um rápido comentário sobre o salário maternidade. O que é o salário maternidade, minha gente? O nome já está dizendo, é aquele benefício que a mulher recebe quando tem um filho. Esse benefício dura 120 dias. Então, o que acontece, já que estamos falando aqui para quem são empregados? Se você é uma mulher, você teve um filho, você tem direito a ter 120 dias de licença. Então, você vai ficar 120 dias em casa, cuidando lá do seu filho, e durante esses 120 dias, você vai continuar recebendo o teu salário da tua empresa. Se você, eu sou funcionária do município de Apuí. Município de Apuí não tem regime próprio de previdência. Funcionária da Prefeitura Municipal de Apuí, que não tem regime próprio de previdência, paga INSS. Essa funcionária agora ganhou neném. Ela vai ficar 120 dias em casa e durante esses 120 dias a Prefeitura vai continuar pagando o salário dela. Esse é o benefício de salário maternidade. Mas se é a Prefeitura que paga, como é que é benefício? Porque o que vai acontecer? A Prefeitura vai pagar para ela o salário. Mas no final do mês, quando a Prefeitura for pagar o INSS, a Prefeitura vai dizer assim para o INSS, INSS, eu tinha que te pagar esse mês, por exemplo, 50 mil reais. Mas a minha funcionária aqui, a Maria, que ganha 2 mil reais por mês, está de licença maternidade. Eu paguei o salário dela, que é 2 mil. Então o que a Prefeitura vai fazer? Ela vai dizer, INSS, eu tinha que te pagar 50 mil. Mas só vou te pagar 48. Eu vou descontar os 2 mil reais que eu deveria pagar para você, porque eu já paguei para a Maria. Então, na verdade, quem pagou foi o INSS. A diferença é que, nesse caso, não precisa a Maria ir lá no INSS, pedir o benefício, entrar na fila, nem nada. A empresa continua pagando o benefício durante 120 dias. Estou chamando a atenção disso porque... hoje em dia, gente, por incrível que pareça, 40% em média, 40% das mulheres que pedem salário e maternidade no INSS, elas não têm direito ao benefício. Vão lá no INSS querer receber o salário e maternidade. O INSS paga diretamente o salário e maternidade para quem? Para a trabalhadora autônoma, para a trabalhadora doméstica, para a facultativa, a gente falou lá no início,
Para a empregada, quem paga salário maternidade é a empresa que ela trabalha. Ela recebe o salário dela, mesmo estando em casa, e a empresa faz esse encontro de contas com o INSS. Tá? Então, estamos falando aqui principalmente para um público de pessoas que são empregadas, de municípios. Então, vocês, mulheres que contribuem para o INSS, ganharem neném, se tiverem um filho, vocês vão ficar 120 dias em casa recebendo o seu salário, ou seja, recebendo o salário maternidade. Não adianta querer depois ir lá no INSS pedir esse benefício que não vai ser pago, porque você já recebeu o salário maternidade. Aproveitar, só para comentar também, acho que é importante comentar, que embora o benefício seja chamado de salário maternidade, no INSS, o homem também pode receber salário maternidade. Não é que a ciência já consiga fazer com que o homem procrie, tá? Que o homem tenha filho, não. Gere um filho. O que acontece? São duas possibilidades, na verdade, 3 possibilidades que um homem pode ter salário maternidade. Primeira possibilidade do homem ter salário maternidade é no caso de adoção. Então, um casal homossexual, tá? Ou seja, 2 homens, adotam uma criança. Se uma dessas 2 pessoas é contribuinte do INSS, ele poderá entrar de licença maternidade porque adotou essa criança. Neste caso, quem vai pagar o benefício? O INSS. Tá? Então, temos o caso de adoção. Temos uma segunda situação do homem que pode receber o salário maternidade. Ele era casado ou tinha uma união estável com a mulher. Essa mulher teve um filho e, nesse caso, vamos imaginar que a mulher tenha falecido, ok? No parto. Essa mulher não tinha direito a 120 dias, não teria direito a 120 dias, ela era mulher, ela é contribuinte do INSS, ela estava com a expectativa que ia ter 120 dias de licença. Mas, por uma fatalidade, ela veio a falecer durante o parto. O marido dela, ou o companheiro dela, também era contribuinte do INSS, desde que seja contribuinte do INSS. Como ela faleceu, ela não vai ter direito à licença maternidade, ele tem direito de ter os 120 dias de licença maternidade. Tá? Pode também acontecer o seguinte, essa mulher que teve o parto, ela entrou de licença maternidade. A licença maternidade é de 120 dias. Mas 40 dias depois do parto, ela já estava há 40 dias de licença maternidade, quando acontece uma fatalidade e essa mulher vem a óbito. Ela tinha direito a 120 dias. Ela já teve 40 dias de licença, faltavam 80. O marido dela, o cônjuge dela, o companheiro dela, se também for segurado do INSS, poderá tirar licença maternidade pelos 80 dias que estavam faltando. Então, é uma outra possibilidade do homem também ter direito à licença maternidade. Então, é no caso de adoção, tá? E também na adoção por um casal homossexual, ok? Ou no caso de falecimento da mãe natural, ou no parto, ou dentro do período de licença maternidade. Então, poderá também. Nesses casos, quem vai pagar sempre o benefício é o INSS. Então, esse é o salário maternidade. Temos o salário família, que é um valor pago para aqueles que têm um salário de baixa renda, de até, eu vou confirmar amanhã, é R$ 1.200 e poucos, eu não lembro, mas o salário família é um valorzinho pequenininho que é pago em relação ao número de filhos que você tem até 14 anos de idade. Então, se você tem, por exemplo, você ganha salário mínimo, você tem direito de receber salário família se você tem filhos até 14 anos de idade. Tenho 2 filhos, 2 salários família. Tenho 3 filhos, 3 salários família, filhos até 14 anos de idade. Eu confirmo amanhã para vocês qual é o valor desse salário, tá? Assim,
Só tem direito a receber o salário família quem ganha até determinado valor. Essa é baixa, é o valor de R$ 1.000 e poucos, mas eu confirmo amanhã para vocês, eu não estou recordado agora de cabeça. O salário família. Esses são os benefícios devidos aos segurados. E aos dependentes? Aos mesmos dependentes que nós já estudamos agora. O INSS também paga pensão por morte e paga auxílio reclusão. O auxílio reclusão é aquele benefício que a pessoa que estava contribuindo para o INSS, era um contribuinte do INSS, cometeu um crime e foi recolhido à prisão. Os dependentes dessa pessoa poderão receber um benefício chamado auxílio reclusão enquanto essa pessoa estiver presa. Então, auxílio reclusão só vai ser gerado se a pessoa que cometeu o crime e foi presa, se ela estava pagando o INSS no momento do crime. Não é um benefício, qualquer pessoa que é presa vai ter auxílio reclusão. Não. Só vai gerar auxílio reclusão para os dependentes daquela pessoa que estava pagando, contribuindo para o INSS. Aí poderá gerar um auxílio reclusão. Também é um benefício para trabalhadores de baixa renda. Não é qualquer pessoa que pague INSS e cometa um crime vai gerar auxílio reclusão para os dependentes? Não. Somente pessoas que ganham até em torno de R$ 1.200. Amanhã eu confirmo o valor para vocês, que é o mesmo valor do salário família. E temos também, para completar a lista, aquele benefício que é devido para os segurados e para os seus dependentes, que é a reabilitação profissional. O que é reabilitação profissional? A pessoa sofreu algum acidente, ela não está inválida, mas ela precisa fazer uma reabilitação, ela precisa ser capacitada para uma nova profissão, para uma nova atividade. O INSS poderá fornecer a reabilitação profissional, ok? Essa é a lista de benefícios. Nós não vamos estudar todos em detalhes, vamos estudar mais as aposentadorias e pensões, que é o nosso objetivo aqui. Tá certo? O primeiro benefício do regime geral que nós vamos estudar é a aposentadoria por tempo de contribuição, que nós vamos começar a estudar hoje. Não vamos terminar toda ela hoje, mas vamos começar o estudo. Então, vamos lá, gente. Aposentadoria por tempo de contribuição no INSS. Olha o que está escrito aí no slide de vocês. Ela é devida ao segurado após 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher. Ponto. Tem mais nada. Vocês estão vendo que não está se falando de idade aí. O que isso significa? No INSS, se o homem completou 35 anos de contribuição, ele já pode se aposentar. Não interessa a idade que esse homem tenha. Se uma mulher completou 30 anos de contribuição, ela já pode se aposentar. Não interessa a idade que ela tenha. Vamos imaginar, hoje não, hoje a idade mínima para que uma pessoa comece a pagar o INSS é 16 anos. Mas lá para trás já foi 14. Então, vamos imaginar que lá para trás, quando a idade era 14 anos, uma mulher começou a pagar o INSS quando tinha 14 anos de idade. E essa mulher, começando aos 14, não parou nem um mês. Ela pagou Previdência direto, pagou o INSS direto durante 30 anos. Ora, se ela começou com 14 e ela pagou 30 anos, hoje ela tem 44 anos de idade. Ela pode se aposentar? Sim, ela pode se aposentar, porque ela já tem 30 anos de contribuição. Não interessa a idade. Nós estudamos aqui porque para o servidor público que tem regime próprio, sempre tem uma idade mínima. Ou é 60 anos se homem, ou é 58 anos, mas sempre tem uma idade mínima. No regime geral, no INSS, não existe essa idade mínima. Basta que você tenha completado 35 anos de contribuição se homem,
ou 30 anos se mulher. Eu lembro que alguns dias atrás uma pessoa me perguntou, acho que foi alguém de Apuí, perguntou assim, se eu sou uma professora de Apuí, eu tenho 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, eu posso me aposentar? Pode. Com 30 anos de contribuição, você pode se aposentar com 50 anos. Vamos imaginar que você foi atriz mirim. Você é atriz mirim, você começou como atriz mirim aos 10 anos de idade, começou a pagar previdência. É uma legislação específica, especial, enfim. Essa atriz começou a pagar previdência com 10 anos de idade e trabalhou a vida toda, nunca parou de pagar. Era uma atriz que fazia vários trabalhos, enfim, desde os 10 anos de idade, pagando previdência. E ela pagou durante 30 anos. Hoje ela tem 40 anos de idade. Ela vai poder se aposentar? Vai. Desde que a mulher tenha 30 anos de contribuição, ela vai poder se aposentar. O que vai acontecer, e nós vamos estudar amanhã, é que se você se aposenta muito cedo, muito nova, a tua aposentadoria, despenca, ela diminui. Quanto mais novo no INSS, quanto mais novo você se aposenta, menos você ganha. Você pode se aposentar, mas quanto mais novo você for, menos você vai ganhar. Isso amanhã nós vamos estudar com mais detalhes, tá? As regras mais detalhadas da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, por enquanto, deixar já claro isso. INSS, aposentadoria por tempo de contribuição. Homem, 35 anos, não interessa a idade. Mulher, 30 anos, não interessa a idade. Tudo bem? Temos alguma pergunta no chat? Bem, por enquanto não temos ainda nenhuma pergunta do regime geral. Então, recapitulando, INSS, regime geral, temos as aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência, aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência, a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, temos o auxílio-doença, o salário maternidade, o salário família, o auxílio acidente. Esses benefícios são devidos ao trabalhador, ao segurado. Para os dependentes desse segurado, temos a pensão por morte e o auxílio reclusão. E temos, finalmente, a reabilitação profissional, que pode ser tanto para o trabalhador como para os seus dependentes, se for o caso, se eles forem enquadrados. No caso da reabilitação profissional, inclusive, o INSS fornece próteses e órteses. Como eu sou funcionário do INSS, eu acompanho isso, esse mês agora mesmo nós adquirimos mais de R$250 mil em próteses para serem entregues aos nossos trabalhadores. Braço mecânico, perna mecânica, enfim, próteses que vão ser distribuídas para aquelas pessoas que contribuem para o INSS e estão na fila aguardando esse benefício. Bem, gente, por hoje nós concluímos e amanhã já entramos direto no estudo, portanto, dos benefícios do regime geral de previdência social. Agradeço aí a todos pela participação no dia de hoje. Se recebermos perguntas após o término, respondemos amanhã. Obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser.